O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ao celebrarmos hoje a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, nós somos chamados a contemplar este amor de Deus tão grande, tão imenso. Um Deus único, um Deus absoluto, que se revela a nós em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, mas em 3 pessoas. E este Deus não é um Deus que se divide, mas no mistério da Santíssima Trindade, nós podemos perceber que existe uma comunhão muito profunda e muito íntima. Os mesmos atributos do Pai são do Filho e do Espírito Santo. Então, a comunhão na Trindade é para nós o maior modelo para nós vivermos a comunhão também. E ao celebrarmos então a Santíssima Trindade, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar, através da primeira leitura, onde Moisés, ele se dirige ao povo e ele faz um questionamento, perguntando ao povo: olha, existe um Deus maior do que o nosso? Um Deus que nos tira da escravidão, um Deus que nos liberta, um Deus que nos ama, um Deus que nos sustenta. Este é o Deus verdadeiro, não existe outro Deus além daquele revelado pelas Sagradas Escrituras. O Deus que é o Criador de todas as coisas. Para nós também podemos questionar, olhar para a nossa vida e podemos perceber como que nós conhecemos este Deus, aonde é que nós o buscamos. Será que nós temos a certeza de que este Deus é o único, verdadeiro, absoluto? Ou muitas vezes nós colocamos os deuses da nossa vida no lugar deste Deus absoluto e verdadeiro? Então, assim como Moisés questionou o povo e, sobretudo, colocou na mente e no coração daquele povo, para que fosse gravado no coração que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e embaixo na terra, e que não há outro além dele. Nós também, que nesta celebração, nós também possamos ter esta certeza do Deus absoluto, onipotente, deste Deus que está presente em toda a nossa vida. Lá na segunda leitura, São Paulo, ele nos mostrava que Deus está muito próximo de nós. Não é um Deus distante, não é um Deus que nos assiste lá do alto e vendo nós passando por dificuldades, sofrimentos, mas é um Deus que está acompanhando a nossa vida diária, todos os dias. É um Deus que está muito próximo de nós.
Por isso Paulo, ele vai dizer assim, que nós podemos chamar Deus de Abá, Pai, Papaizinho, né? Essa intimidade, podemos ter essa intimidade com Deus, porque Ele está muito próximo de nós. E no Evangelho, Jesus, então, Ele dá uma missão para a igreja: ide e anunciai o Evangelho e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então nós podemos contemplar o mistério da Santíssima Trindade aonde? Na nossa própria vida. Quando nós falamos de mistério, não significa que nós não temos acesso, não significa que nós precisamos desvendar um grande mistério, não. A Santíssima Trindade faz parte da nossa história, né? Nós somos templos da Santíssima Trindade. Quando nascemos, já recebemos o sacramento do batismo, em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, somos batizados. Depois recebemos outros sacramentos, nós traçamos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre o nosso corpo, a nossa vida. Veja, nós somos o templo da Santíssima Trindade. E toda a nossa vida, ela está em Deus. Quando nós falamos da Santíssima Trindade, falamos de um único Deus absoluto. A nossa vida, o nosso respirar, o nosso sentir, os nossos desejos, sentimentos, emoções, tudo que nós vemos, tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, olha, nada passa despercebido pelo mistério da Santíssima Trindade. Toda a nossa vida está em Deus, na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, nós podemos contemplar cada uma das pessoas da Santíssima Trindade na nossa vida. Deus Pai, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que liberta. Deus Pai, aquele que faz com que o povo de Deus se torne um povo obediente, fiel ao Senhor nosso Deus. Podemos contemplar o Filho, Jesus Cristo, que vem para nos salvar, para nos libertar do pecado, da escravidão, das trevas. Este Jesus que nos mostra o amor de Deus, Ele que se entrega na cruz para nos salvar, e é Ele que vem nos mostrar quem é Deus para nós. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus, consolador, que nos consola nos momentos difíceis, que nos alegra, que nos move para que a gente possa viver a nossa fé, professar a nossa fé, para que nós possamos viver mais intensamente a nossa vida e também a palavra de Deus. Então vejam, o mistério da Santíssima Trindade está presente em toda a nossa vida. E como que nós podemos fazer para sentir este Deus presente? É ter mais intimidade com Deus. Acho que o convite maior deste domingo é para que nós possamos conhecer a Deus. Porque quem não conhece, não ama. Se nós temos uma intimidade maior com Deus, nós podemos sentir este amor de Deus, um Deus que cuida de nós, um Deus que não está longe, Ele está muito perto, Ele caminha conosco, é um Deus que nos perdoa, é um Deus que faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, a Santíssima Trindade faz parte de toda a nossa vida, da nossa história. Vamos pedir então nesta Santa Missa, para que ao celebrarmos aqui a vida nova dada pelo Espírito Santo a cada um de nós, que nós possamos deixar que Deus faça parte de tudo aquilo que nós fazemos, para que nada que não seja da vontade de Deus esteja presente na nossa vida, e que nós possamos a cada dia olhar para este Deus e sobretudo deixar que Ele permaneça dentro de nós,
para que nós possamos contemplar a nossa vida como dom de Deus e também como templo da Santíssima Trindade. Vamos pedir que Nossa Senhora nos ajude, São José nos auxilie também na nossa caminhada de fé e que este amor de Deus, ele cresça cada vez mais em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.